Tudo bem? Eu vou fazer uma live aqui, pessoal, sobre psicanálise, ok? Eu pediria que vocês compartilhassem e nós vamos falar sobre caminho de autoconhecimento, cura e espiritualidade. Nós vamos falar sobre fundamentos da parapsicanálise, ou seja, a live é sobre parapsicanálise. Vou falar sobre fundamentos da parapsicanálise, o autoconhecimento dentro da parapsicanálise, libertação dos traumas e bloqueios, equilíbrio das emoções, o fortalecimento da espiritualidade, a elevação da autoestima e o desenvolvimento da identidade interior. Vejamos, pois, sobre fundamentos da parapsicanálise. A parapsicanálise, eu sou psicanalista, certo? Mas eu vou fazer uma live sobre parapsicanálise. A parapsicanálise é o estudo profundo da alma humana. Ela busca compreender os mistérios da mente e do espírito, ajudando o ser humano a libertar-se de condicionamentos, traumas e padrões inconscientes que limitam sua evolução. É uma ciência da alma e uma ponte entre a psicologia e a espiritualidade, conduzindo o indivíduo à integração entre o corpo, mente e espírito. A parapsicanálise é uma ciência humana e filosófica que busca compreender os fenômenos do inconsciente e suas manifestações no comportamento das emoções, nas emoções e na espiritualidade do ser humano. Diferente da psicanálise clássica, que foca apenas no psiquismo humano, a parapsicanálise ela amplia sua abordagem para os aspectos espirituais, energéticos e transcendentes da existência. O seu objetivo principal é levar o indivíduo ao autoconhecimento e à libertação de traumas, bloqueios e condicionamentos inconscientes, promovendo um equilíbrio integral, mental, emocional, espiritual e social. Origem e significado da parapsicanálise. A palavra psicanálise, ela vem da junção do prefixo para, do grego, para, além de, e psicanálise, análise da psique. Assim, psicanálise significa além da psicanálise. Assim, a parapsicanálise significa além da psicanálise. Isto é, uma ciência que ultrapassa os limites do campo psicológico para incluir dimensões espirituais e metafísicas do ser. Ela surgiu como um desdobramento das reflexões de estudiosos como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung e Allan Kardec, sendo posteriormente sistematizada por pensadores modernos como o Dr. René Kivitz, Dr. Joseph Heine e Dr. Emílio Mira e Lopes, e diversos autores da linha transpessoal e integrativa. Vejamos os princípios fundamentais da parapsicanálise. A parapsicanálise se apoia em três pilares principais. Primeiro, o ser humano como unidade central, como unidade integral. O homem é visto como um ser biopsicossocial e espiritual, ou seja,
composto de corpo, mente, alma e espírito. Toda experiência humana, consciente ou inconsciente, está interligada a essas dimensões, e o desequilíbrio de uma delas afeta todas as outras. Vejamos o inconsciente e o autoconsciente. Assim como na psicanálise, a parapsicanálise reconhece o poder do inconsciente, um vasto campo de memórias, emoções reprimidas, experiências não resolvidas. O autoconhecimento é o caminho para trazer essas informações à luz da consciência e promover cura interior. Conhecereis a verdade e a verdade vos fará livres, né? A energia psíquica e espiritual. A parapsicanálise entende que o ser humano é também um campo energético. Os traumas, as emoções negativas e as crenças limitantes bloqueiam o fluxo dessa energia, gerando doença e desequilíbrio. A cura ocorre quando há reconciliação interna, perdão e alinhamento espiritual. Vejamos a reflexão entre ciência, fé e espiritualidade. A parapsicanálise não é uma religião, mas reconhece o papel da espiritualidade como parte essencial da existência humana. Enquanto a ciência tradicional busca compreender os fenômenos observáveis, a parapsicanálise ela integra ciência e fé para compreender também o invisível, o campo sutil da consciência e do espírito. Essa visão holística é coerente com a Bíblia, que ensina que o homem é espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Amém, Jesus abençoe aí. E que o verdadeiro equilíbrio vem do interior, transformado pelo autoconhecimento e pela presença divina. O método parapsicanalítico. O método é terapêutico e educativo, não clínico nem religioso. O parapsicanalista ele atua como facilitador do autoconhecimento, ajudando a pessoa a reconhecer suas emoções e crenças inconscientes, identificar traumas e bloqueios interiores, trabalhar o perdão e a reconciliação interior, reprogramar padrões mentais e espirituais e reconstruir sua verdadeira identidade. O objetivo final é conduzir o indivíduo ao equilíbrio integral, a paz interior, a consciência expandida e o relacionamento saudável consigo mesmo, com o próximo e com Deus. A conclusão desse capítulo aqui, porque eu estou indo por capítulo. A parapsicanálise é uma ponte entre a psicologia, a filosofia e a espiritualidade. Ela reconhece que o ser humano não é apenas razão ou emoção, mas um ser em constante evolução espiritual. E os seus fundamentos estão baseados na integração entre mente, alma e espírito, buscando não apenas o alívio dos sintomas emocionais, mas a libertação do ser em sua totalidade. Nesse capítulo aqui, que foi sobre fundamentos da parapsicanálise, eu busquei a interpretação dos sonhos, de Sigmund Freud, o eu e o inconsciente, Carl Gustav Jung, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, Parapsicologia e Psicanálise, Jorge Andrea Miranda, Parapsychology, Frontier a Science of Mind, New York.
Academy of Parapsychology, de Joseph Hain, A Personalidade Humana, Emílio Mira Lopes, e tradução Almeida, Revista e Atualizada Sociedade Bíblica do Brasil, a Bíblia Sagrada. Vamos à segunda parte, ao segundo capítulo, o inconsciente e o processo de autoconhecimento na parapsicanálise, o autoconhecimento dentro da parapsicanálise. É o segundo capítulo. Estão gostando aí? É um assunto novo para você ou você já tem algum conhecimento? O autoconhecimento é o ponto de partida para toda transformação interior. Na parapsicanálise, conhecer-se é reencontrar-se com a essência divina que habita em nós, através da introspecção e do estudo da consciência. O indivíduo ele descobre que suas emoções, pensamentos e comportamentos são reflexos de sua alma em evolução. E a parapsicanálise reconhece o inconsciente como o espaço mais profundo e misterioso da mente humana, onde estão guardadas emoções, memórias, traumas e padrões comportamentais que influenciam a vida cotidiana. Enquanto a psicanálise tradicional analisa o inconsciente como uma estrutura psíquica, a parapsicanálise o compreende como um campo de energia espiritual e vibracional, que reflete não apenas a história individual, mas também heranças familiares e espirituais. O autoconhecimento é, portanto, o caminho pelo qual o indivíduo ele toma consciência de si mesmo, compreendendo a origem de seus conflitos e libertando-se das amarras do passado. A natureza do inconsciente. O inconsciente pessoal é o depósito das experiências vividas, das dores reprimidas, das culpas, das frustrações e desejos não resolvidos. Quando não reconhecidas, essas emoções se transformam em bloqueios mentais e espirituais, que afetam a saúde emocional e o comportamento. O que o homem semear, isso também ceifará. Nós vemos isso na Bíblia, em Gálatas, no capítulo 6 e no versículo 7. Assim, tudo o que é reprimido no inconsciente tende a se manifestar de forma simbólica por meio dos sonhos, sintomas físicos e reações emocionais desproporcionais. Deixa eu tomar uma água aqui. Vamos aqui falar sobre o inconsciente coletivo. Olha o meu copinho. Somente eu tomo aqui, né? Inspirando-se em Jung, a parapsicanálise, ela também reconhece o inconsciente coletivo. Um campo de memórias e símbolos universais que conectam todos os seres humanos. Esses arquétipos espirituais e emocionais explicam por que certas emoções ou padrões se repetem entre gerações. O inconsciente espiritual. A parapsicanálise ela vai além, introduzindo a ideia de inconsciente espiritual, onde residem as memórias transcendentais do ser, experiências de alma, valores eternos e registros sutis que influenciam a vida presente. Este nível ele é acessado quando o indivíduo ele desperta para a sua essência divina e reconhece que é espírito em evolução. O processo de autoconhecimento. O autoconhecimento é o ato de iluminar o inconsciente,
Significa olhar para dentro com coragem e humildade, enfrentando as sombras interiores e transformando-as em sabedoria. E na parapsicanálise, o processo de autoconhecimento ocorre em 3 etapas. Primeiro, consciência de si. O primeiro passo é reconhecer os padrões repetitivos, sentimentos recorrentes e comportamentos automáticos. O parapsicanalista, ele auxilia o indivíduo a identificar as origens inconscientes desses estados emocionais. Integração das partes. A segunda etapa é a reconciliação entre as partes fragmentadas do eu. Aí nós temos traumas, rejeições e culpas são aceitos, compreendidos e integrados à consciência. E é o momento de perdão e cura interior, essencial para o equilíbrio da alma. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, segundo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Terceiro, transcendência e reconexão espiritual. O autoconhecimento, ele culmina na descoberta da própria essência espiritual. E nesse estágio, o indivíduo reconhece sua identidade com o Criador, com o todo, compreendendo que a verdadeira libertação, ela não está em apagar o passado, mas em transformá-lo em luz e aprendizado. O papel do parapsicanalista. O parapsicanalista, ele não atua como terapeuta clínico, mas como orientador do despertar interior. Ele conduz o indivíduo a descobrir suas respostas dentro de si mesmo. Através da escuta ativa, a empatia e de métodos que estimulam a consciência espiritual. Seu papel é semelhante ao de um espelho da alma, ajudando o outro a enxergar suas próprias verdades e potenciais. O trabalho parapsicanalítico é um trabalho educativo e libertador, promovendo um processo contínuo de autoconhecimento e desenvolvimento da consciência. Vocês estão me compreendendo? Resultados do autoconhecimento parapsicanalítico. O processo de autoconhecimento dentro da parapsicanálise produz frutos visíveis, paz interior e equilíbrio emocional. Libertação de culpas, medos e traumas. Restauração da autoestima e da identidade verdadeira. Clareza espiritual e fortalecimento da fé. E as relações interpessoais mais saudáveis. E sentido de propósito e plenitude. Esses resultados, eles refletem a integração entre mente, corpo e espírito. O verdadeiro estado dessa harmonia integral que a parapsicanálise busca promover. A conclusão desse capítulo aqui. O autoconhecimento é a chave que abre as portas do inconsciente e conduz o ser humano à sua verdadeira essência. Na parapsicanálise, conhecer-se é um ato sagrado, pois significa reencontrar-se com Deus dentro de si. A cura, ela acontece quando o ser compreende que não é vítima das circunstâncias, mas coautor da própria história. E as referências que buscamos aqui, as referências bibliográficas desse segundo capítulo, o inconsciente, Sigmund Freud, Memórias, Sonhos e Reflexões, Carl Jung, e Psicossíntese, de Roberto Assagioli, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a Psicologia do Espírito, Jorge André Miranda, e também a Bíblia Sagrada, tradução
Almeida, Revista e Atualizada, Sociedade Bíblica do Brasil. Vamos ao terceiro capítulo. Capítulo 3. A libertação dos traumas e bloqueios emocionais na parapsicanálise. Libertação dos traumas e bloqueios. Os traumas emocionais criam prisões invisíveis na alma e a parapsicanálise atua na raiz desses bloqueios, permitindo que o indivíduo compreenda suas dores e transforme-as em sabedoria. O processo terapêutico oferece libertação interior e restauração da autoestima, permitindo que a alma volte a fluir com liberdade. E a vida humana ela é marcada por experiências que deixam impressões profundas na alma. Algumas são positivas e fortalecedoras, outras são dolorosas e desestruturantes. Essas experiências negativas, quando não compreendidas ou elaboradas, tornam-se traumas e bloqueios emocionais que ficam armazenados no inconsciente, influenciando comportamentos, decisões e até saúde física. A parapsicanálise ela entende o trauma não apenas como um evento psicológico, mas como um registro energético e espiritual que desequilibra o fluxo vital do indivíduo. E a libertação desses bloqueios é essencial para o restabelecimento do equilíbrio integral e da harmonia interior. A natureza dos traumas e bloqueios emocionais. O que é um trauma? Trauma é uma impressão psíquica profunda, resultante de uma experiência vivida sob forte carga emocional, como rejeição, abuso, perda ou humilhação. Mesmo quando o fato é esquecido conscientemente, ele permanece ativo no inconsciente, gerando padrões de comportamento e sofrimento. O coração conhece a sua própria amargura, e o estranho não participará de sua alegria. Provérbios, capítulo 14, versículo 10. O trauma não curado, ele aprisiona a pessoa em ciclos repetitivos, pois o inconsciente ele busca constantemente reviver o fato na tentativa de resolvê-lo. Vejamos os bloqueios emocionais. Os bloqueios emocionais são mecanismos de defesa criados para evitar a dor. Contudo, com o tempo, tornam-se muros que impedem o crescimento pessoal e espiritual. Eles se manifestam como dificuldade de expressar sentimentos, medos irracionais, ansiedade e insegurança, culpas persistentes, dores físicas sem causa aparente, que é a somatização. A visão parapsicanalítica sobre os traumas. A parapsicanálise vê o trauma como uma ruptura do campo energético da alma. Esse rompimento ele desconecta a pessoa de sua verdadeira essência, gerando desequilíbrio espiritual e emocional. Assim, a cura ela só ocorre quando há reintegração das partes feridas do ser, que é corpo, mente e espírito, por meio do perdão, da aceitação e da compreensão da experiência vivida. E Jesus, em Mateus capítulo 11, 28, diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. A cura interior é um processo de retorno à paz divina, em que o indivíduo ele se reconecta com a fonte de amor que habita dentro de si. O processo de libertação dos traumas. O método parapsicanalítico propõe uma jornada terapêutica e espiritual, com etapas que conduzem o indivíduo à libertação dos traumas e bloqueios. O reconhecimento da dor. O primeiro passo é reconhecer a existência do trauma sem negação
nem autopunição. E a parapsicanálise ensina que aceitar a dor é o início da cura, pois o que é negado não pode ser transformado. Não é o caso de aceitar, não, vou aceitar e ela vai estar aqui. É o caso de aceitar que o problema existe e que precisa realmente de uma cura. Compreensão da origem. Através do diálogo interior e da escuta guiada, o indivíduo descobre a raiz do bloqueio, que pode estar ligada à infância, a experiências familiares ou a memórias espirituais. Esse processo de revelação traz luz ao inconsciente e abre caminho para a libertação. Perdão e ressignificação. O perdão é o remédio essencial na parapsicanálise. Não significa esquecer o que aconteceu, mas libertar-se da carga emocional que o fato gerou. O perdão dissolve a energia negativa e restaura o fluxo vital da alma. E em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportáveis uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Reconexão com o eu espiritual. A etapa final é a compreensão com o espírito, o centro divino do ser. Ao reencontrar sua essência espiritual, a pessoa se sente amparada, fortalecida e livre das amarras emocionais. A libertação plena é, portanto, um ato espiritual de retorno à luz interior. Vejamos a função da parapsicanálise na libertação dos traumas. O parapsicanalista, ele atua como mediador da consciência, ajudando o indivíduo a perceber suas feridas e conduzi-las à cura. Ele oferece acolhimento, empatia e direcionamento, mas nunca impõe verdades. Conduz o outro a descobrir sua própria verdade interior. O processo é educativo e transformador, pois promove a maturidade emocional e a elevação da consciência espiritual. Resultados da libertação emocional. Quando os traumas e bloqueios são dissolvidos, o indivíduo experimenta sensação de leveza e paz interior, equilíbrio emocional e clareza mental, melhora da autoestima e da autoconfiança, relacionamentos mais saudáveis, reconexão com a fé e a espiritualidade, renovação da esperança e propósito de vida, e essa libertação gera uma verdadeira metanoia, ou seja, uma transformação profunda do ser. Conclusão aqui deste capítulo. A libertação dos traumas na parapsicanálise é uma jornada de cura, perdão e reconciliação interior. Não se trata apenas de apagar memórias dolorosas, mas de transformá-las em sabedoria e força espiritual. Quando o ser humano ele compreende o sentido de sua dor e a entrega à luz divina, ele alcança a verdadeira liberdade da alma. Tranquilo? Vamos às referências bibliográficas deste capítulo. Além do princípio do prazer, Sigmund Freud. A psicologia do inconsciente, Carl Gustav Jung. Em busca de sentido, Viktor Frankl. A loucura sob novo prisma, Jorge André Miranda. A cura dos traumas pela psicanálise. A cura dos traumas pela parapsicanálise, Hermínio Lucas, e também a Bíblia Sagrada, a tradução Almeida, Revista e Atualizada Sociedade Bíblica do Brasil. Tranquilos? Alguém está gostando? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos ao capítulo 4.
São 6 capítulos. O equilíbrio das emoções e a saúde integral na parapsicanálise. O equilíbrio das emoções na parapsicanálise é a harmonia entre razão e sentimento. A parapsicanálise ensina que as emoções não devem ser reprimidas, mas compreendidas como mensageiras do inconsciente. Quando o ser aprende a ouvir a sua alma, alcança serenidade e domínio interior. A parapsicanálise compreende que a saúde integral é o resultado do equilíbrio entre corpo, mente, alma e espírito. As emoções são pontes que ligam essas dimensões. Quando estão em harmonia, o ser humano experimenta paz, vitalidade e clareza. Porém, quando as emoções elas são reprimidas, negadas ou desequilibradas, o indivíduo se desconecta de sua essência e desenvolve conflitos internos que afetam tanto o corpo quanto o espírito. Portanto, alcançar o equilíbrio emocional é uma das metas centrais da parapsicanálise, pois ele representa o estado de unidade interior, a reconciliação entre o ser humano, entre o que o ser humano sente, pensa e acredita. Vejamos a natureza das emoções. As emoções são forças vitais da alma, expressões energéticas que revelam o estado interior do ser. Cada emoção carrega uma vibração própria ou negativa que influencia o campo energético e biológico do indivíduo. Emoções construtivas. Emoções como amor, alegria, gratidão, paz, esperança possuem alta vibração e fortalecem o sistema imunológico e espiritual. Essas emoções alinham o ser com a sua natureza divina. Emoções destrutivas, emoções como ódio, medo, inveja, rancor e culpa, geram densidade energética e abrem espaço para um desequilíbrio mental, desequilíbrios mentais e físicos. A parapsicanálise ensina que toda emoção negativa não deve ser reprimida, mas compreendida e transformada. E em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo o que se deve guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A interligação entre emoção, mente e corpo. A ciência contemporânea e a parapsicanálise convergem ao afirmar que emoções mal resolvidas geram doenças psicossomáticas. O corpo expressa o que a alma silencia. Por exemplo, a mágoa, ela pode afetar o fígado. O medo pode gerar problemas respiratórios. A raiva reprimida pode causar hipertensão. A tristeza prolongada, ela pode enfraquecer o sistema imunológico. E essas manifestações são mensagens simbólicas do inconsciente, convidando o ser à cura emocional e espiritual. Vejamos o conceito de saúde integral. A parapsicanálise define saúde integral como o estado de equilíbrio harmônico entre todas as dimensões do ser. Na dimensão física, aí nós temos aí o corpo livre de doenças em sintonia com o equilíbrio emocional. É muito importante nós compreendermos essas coisas. Na dimensão mental, nós vemos pensamentos equilibrados, claros e positivos. E na emocional, a capacidade de sentir e expressar emoções de forma saudável. Na espiritual, conexão com a consciência divina e com o propósito de vida.
Essa visão é semelhante ao conceito bíblico de plenitude, em que o ser humano é chamado a viver com mente sã, com o coração puro e o espírito íntegro diante de Deus. Estão me compreendendo? O papel da parapsicanálise no equilíbrio emocional. O processo parapsicanalítico, Roberto Porto, tudo bem, querido? O processo parapsicanalítico, ele auxilia o indivíduo a identificar as emoções reprimidas e seus gatilhos inconscientes, expressar sentimentos com autenticidade, sem culpa ou medo, e ressignificar experiências dolorosas, transformando-as em aprendizado. Reprogramar o campo mental e energético, substituindo padrões destrutivos por pensamentos de amor e perdão. E reconectar-se espiritualmente, restaurando a fé e a paz interior. Esse processo conduz o indivíduo à honestidade emocional, ou seja, à homeostase emocional, que é o estado natural de equilíbrio e serenidade da alma. Vejamos a espiritualidade como chave do equilíbrio. A parapsicanálise, ela reconhece que o equilíbrio emocional só é completo quando há integração com o plano espiritual. A fé, a oração, a meditação e o contato com o divino fortalecem o sistema emocional, criando uma vibração de paz que sustenta o equilíbrio interior. E João 14, 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-lo a dou como o mundo a dá. E a verdadeira paz, ela vem de dentro, da consciência desperta, que se reconhece como parte do todo e confia no amor divino como fonte da restauração emocional. Resultados do equilíbrio emocional na parapsicanálise. Quando o indivíduo ele alcança um equilíbrio emocional e espiritual, ele experimenta serenidade e clareza diante dos desafios, saúde física e mental restauradas, relacionamentos harmoniosos, maior produtividade e foco, sensação de propósito e sentido de vida, união consciente com Deus e com o próximo. E o equilíbrio emocional é, portanto, a expressão da alma curada, um reflexo da presença divina agindo no interior do ser. A conclusão aqui desta parte, deste capítulo, o equilíbrio das emoções é o fundamento da saúde integral. A parapsicanálise ensina que nenhuma cura é completa sem transformação interior. Quando a pessoa aprende a compreender, acolher e transmutar suas emoções, ela se torna livre, saudável e espiritualmente madura. Esse estado de harmonia é o verdadeiro milagre da cura, o reencontro da alma com sua luz original. As referências bibliográficas: O Homem e seus Símbolos, Carl Gustav Jung; A Vontade de Sentido, Viktor Frankl; Psicologia do Espírito, Andrea Jorge Miranda; Parapsicanálise, saludos, Daniel. Daniel Benítez, de Caguaçu, Paraguai. Saludos, hermano, que Deus te bendiga. Quanta añoranças eu tenho por ustedes aí em Paraguai. Graças por estar conosco. Eu não sei se compreender todo o que eu estou falando em português. Psicologia do Espírito, Jorge André Miranda; A Vontade do Sentido, não sei se eu já falei, Viktor Frankl; Parapsicanálise e o Equilíbrio Emocional, de Hermínio Lucas; e a Bíblia Sagrada. Vamos ao 5º capítulo, são 6 capítulos, ok? O fortalecimento da espiritualidade na parapsicanálise.
Compreender, Daniel, lo que eu estou falando acá em português? A espiritualidade é o elo entre a alma e Deus. Fortalecê-la é despertar para a presença divina em nós e compreender que toda cura vem do amor. A parapsicanálise, ela não impõe religião, mas conduz o indivíduo ao encontro de sua própria luz interior e da paz que vem do espírito desperto. A espiritualidade é a dimensão mais elevada do ser humano. Ela representa o elo entre a consciência individual e a consciência divina, o ponto de conexão com o Criador e com o propósito de existência. E na parapsicanálise, a espiritualidade não é tratada como religião, mas como uma manifestação da essência divina que habita dentro de cada ser. Fortalecer a espiritualidade é despertar para essa verdade interior e permitir que a luz do Espírito guie a mente, as emoções e as atitudes diárias. A espiritualidade como essência do ser. A parapsicanálise, ela parte do princípio de que o homem é um ser espiritual vivendo uma experiência humana. Essa visão, ela amplia o entendimento da vida, pois reconhece que cada experiência, seja de dor ou de alegria, tem uma função evolutiva. O homem é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e o versículo 23. Sandro Torres, Benedito. Quando a alma se distancia de sua origem divina, surge o vazio existencial, a angústia e o sofrimento. Por isso, o fortalecimento espiritual é o caminho que conduz o ser humano de volta à sua verdadeira identidade. O despertar da consciência espiritual. Aí nós temos a consciência egóica. É o estado em que o indivíduo vive dominado pelo medo, pelo orgulho, pelo apego e pela ilusão de separação. Essa consciência é limitada ao eu e tende a reagir diante das circunstâncias externas. A consciência desperta. O despertar espiritual ocorre quando o ser reconhece que é mais do que corpo e mente. É um espírito imortal, portador da centelha divina. E essa consciência desperta traz serenidade, traz amor, sabedoria, pois entende que tudo tem um propósito e que nada acontece por acaso. O retorno ao centro divino. A parapsicanálise, ela ensina que a presença de Deus está dentro do próprio ser. E ao voltar-se para o interior, o indivíduo ele encontra o templo sagrado da alma, onde habita a paz e a serenidade. E Lucas, capítulo 17, versículo 21, fala que o reino de Deus está dentro de vós. A espiritualidade como força curativa. A espiritualidade é a energia que sustenta a vida e regenera a alma. Quando fortalecida, ela atua como medicina sutil, curando feridas emocionais, trazendo conforto e restaurando a fé. A parapsicanálise, ela observa que a fé ativa o poder interior, elevando a vibração energética e favorecendo o equilíbrio integral. Os efeitos do fortalecimento espiritual incluem diminuição da ansiedade e do medo, maior clareza mental e emocional, paz interior e senso de propósito, melhoria nas relações e na empatia, e reconexão com o amor incondicional. Práticas de fortalecimento espiritual na parapsicanálise.
O fortalecimento espiritual é um processo contínuo, construído por meio de práticas conscientes e vivências transformadoras. Entre elas destacam-se o silêncio interior, meditação, introspecção, contemplação da presença divina. A oração, diálogo íntimo e sincero com Deus que renova e purifica a nossa alma. O perdão e a gratidão, forças espirituais que libertam e expandem o amor. O serviço ao próximo, a expressão concreta da espiritualidade em ação. A leitura edificante e o estado espiritual que é o alimento para a consciência superior. Essas práticas, elas fortalecem o campo energético, harmonizam as emoções e conduzem à paz duradoura. O papel do parapsicanalista na dimensão espiritual. O parapsicanalista é um educador da alma, que auxilia o ser humano à descoberta pessoal de Deus dentro de si. Sua função é inspirar, despertar, orientar o processo de reconexão espiritual através do autoconhecimento. O fortalecimento espiritual é, portanto, o ponto mais elevado da jornada parapsicanalítica, pois leva o indivíduo ao estado de comunhão interior e de realização existencial. Resultados do fortalecimento espiritual. O fortalecimento da espiritualidade na parapsicanálise produz efeitos profundos e duradouros. Fé viva e confiante. Estabilidade emocional e mental. Superação de medos e culpas. Clareza de propósito e sentido de vida. Amor ao próximo e compaixão universal. União consciente com Deus. Isaías 40:31 diz: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. A espiritualidade torna-se força vital que sustenta o equilíbrio interior e transforma toda a existência. A conclusão aqui deste capítulo: o fortalecimento espiritual é a culminação do processo parapsicanalítico. Ao reconhecer sua natureza divina, o ser humano encontra o verdadeiro poder da cura, paz e plenitude. A parapsicanálise, ela conduz o indivíduo ao reencontro com Deus. Não com crença exterior, mas como presença viva e amorosa dentro de si. Somente quando o espírito está desperto é que a alma se torna livre e o homem passa a viver em harmonia com o todo. As referências bibliográficas deste capítulo: Psicologia e Religião, Carl Gustav Jung; A Presença Ignorada de Deus, Viktor Frankl; A Psicologia do Espírito, Jorge André Miranda; A Parapsicanálise e a Dimensão Espiritual do Ser, Hermínio Lucas; e a Bíblia Sagrada. Vamos ao último capítulo, conforme eu mencionei no início, capítulo 6, a elevação da autoestima e o desenvolvimento da identidade interior na parapsicanálise. A autoestima é o reflexo do amor divino em nós. Quando você reconhece o seu valor diante de Deus, liberta-se das culpas e das comparações. A parapsicanálise, ela ensina que o verdadeiro amor próprio nasce do autoconhecimento e da espiritualidade viva, conduzindo o indivíduo a uma realização plena. E a autoestima é o valor que o ser humano reconhece em si mesmo. Ela nasce da consciência de quem somos, não do que temos ou aparentamos ser.
E na parapsicanálise, a elevação da autoestima está diretamente ligada ao reconhecimento da essência divina que habita em cada ser. A autoestima verdadeira não é orgulho, mas a certeza interior de que somos criação perfeita de Deus, dignos de amor, respeito e realização. O conceito de autoestima sob a ótica parapsicanalítica. Ninguém comenta nada aí, gente? Para a parapsicanálise, a autoestima é o reflexo da autoimagem espiritual. Quando o indivíduo ele vive desconectado de sua alma, ele cria uma imagem distorcida de si mesmo, alimentada por críticas, culpas, rejeição e comparações. E esse distanciamento ele gera sentimentos de inferioridade, medo e autossabotagem. A terapia parapsicanalítica, ela atua dissolvendo essas imagens negativas, restaurando a percepção do eu real, aquele que foi criado à imagem e semelhança do Criador, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim você volta a reconhecer o seu valor intrínseco e a viver a partir da luz interior. As origens da baixa autoestima. A parapsicanálise, ela identifica várias causas para a baixa autoestima. Entre elas, nós temos traumas de rejeição ou abandono, especialmente na infância, palavras negativas ou críticas constantes de figuras de autoridade, culpas religiosas mal interpretadas, que geram medo de errar ou de não ser digno do amor divino, comparações sociais e padrões estéticos que anulam a individualidade, falta de autoconhecimento que impede a descoberta do valor essencial. Esses fatores, eles criam nós psíquicos no inconsciente, bloqueando o fluxo natural do amor próprio. Aí o processo parapsicanalítico, ele atua desatando esses nós, libertando o ser de memórias que o aprisionam. A reconstrução da identidade interior. A identidade interior é a base da autoestima saudável. Ela é formada pela compreensão de quem o indivíduo é diante de Deus e diante de si mesmo. O autoconhecimento como caminho. O autoconhecimento, ele conduz à reconciliação com a própria história. A parapsicanálise, ela leva o indivíduo a revisitar suas experiências e a compreender que cada dor traz uma lição e cada erro traz um aprendizado. O perdão como libertação. Perdoar a si mesmo é um dos maiores atos de amor. E a alma, ela só se eleva quando deixa de carregar culpas e ressentimentos, que temos várias, né? Ou vários. E o perdão liberta e permite que a autoestima ela floresça. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vejamos aqui o reencontro com o eu espiritual. Quando o ser reconhece que é o espírito imortal e a expressão do amor divino, sua identidade se eleva acima das experiências e das opiniões alheias. Então, quando eu reconheço realmente esse grande amor, essa grande expressão do amor de Deus na minha vida, deixa eu colocar aqui, gente, o carregador.
Isso vai mudar completamente a minha forma de encarar os problemas, de encarar as situações. A autoestima e a espiritualidade. A autoestima, ela é sustentada pela espiritualidade. Deixa eu ver se eu coloco aqui, porque o carregador pode cair. Então vejam bem, nós temos aí a autoestima e a espiritualidade. Sem a fé, não está bem. Deixa eu ver aqui. Só um momento. Acho que agora foi. Deixa eu ver algo aqui. Sem a fé, pessoal, e a consciência divina, o amor próprio ele torna-se superficial e dependente da aprovação externa. E a parapsicanálise ensina que a autoestima elevada é resultado do equilíbrio entre o eu e o eu divino, entre o eu humano e o eu divino. E quando essa harmonia é alcançada, então o ser torna-se autoconfiante. E Salmo 139, 14 diz: Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Essa compreensão traz uma transformação muito grande da visão que nós temos de nós mesmos. Princípios psicanalíticos para fortalecer a autoestima. A elevação da autoestima ela pode ser elevada através de práticas diárias simples, porém poderosas, que é a autoaceitação, acolher-se com compaixão, reconhecer os nossos limites, as nossas virtudes, afirmações positivas, reprogramar o inconsciente com palavras de poder, expressar a gratidão, o perdão, a reconciliação. E a espiritualidade ativa, ela vive em comunhão com o divino, serviço ao próximo. E essas atitudes, elas fortalecem o campo emocional e alinham a nossa mente e o nosso espírito. O papel do parapsicanalista no resgate da autoestima. Ele atua como facilitador, ele ajuda a pessoa a compreender seus traumas, suas dores, suas emoções e a reconstruir uma autoimagem. Ele não é um julgador, mas a missão dele é restaurar, é levar a pessoa a ter uma liberdade, uma libertação espiritual. E o resultado do fortalecimento da autoestima é justamente você se promover, ter esses efeitos duradouros, né? Eu estou falando sobre a parapsicanálise. A psicanálise, ela trabalha com o inconsciente, ok? E a parapsicanálise trabalha aí, é um trabalho bem interligado. Eu sou psicanalista. E aí temos essa paz interior muito grande. E concluindo aqui, a parapsicanálise ensina que a verdadeira autoestima nasce na realidade da consciência espiritual, quando o ser humano ele reconhece que é criação divina e que ele precisa estar livre das culpas, dos seus temores, e a autoestima elevada não é vaidade, é adoração, é você se autopromover. O autoconhecimento, o perdão, a espiritualidade formam um tripé lindo para que você possa realmente receber uma grande libertação.
E assim o indivíduo, ele vive uma vida plena, cheia de amor, cheia de fé, cheia de confiança, ok? E aqui nós temos as referências bibliográficas também, são várias. E ao concluir tudo isso aqui, a parapsicanálise ela revela como uma das mais profundas expressões do autoconhecimento e da transformação do homem interior, tá? E ao longo desse estudo, nós observamos na realidade que o homem é um ser integral, com corpo, alma e espírito, e a parapsicanálise, ela atua nesse ponto, ela desvenda as causas inconscientes do sofrimento e faz uma ressignificação. E cada capítulo aqui, ele refletiu situações maravilhosas, situações lindas, e muito obrigado aí pela participação de vocês, ok? E, em essência, a parapsicanálise, ela ensina que toda dor é um chamado para o despertar, todo trauma pode se tornar sabedoria, toda emoção, quando acolhida, é energia de transformação. E o homem que conhece a si mesmo descobre o próprio Deus que nele habita, ok? Eu vou terminar aqui, daqui a pouco eu estarei fazendo outra live. Vocês estão convidados a estarem conosco. Só vou esperar um pouco aqui para carregar o celular.